Olá pessoal, aqui é o professor Jean Grafia e hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, o Líbano. Vamos falar sobre esse pequeno país da Ásia Central, que margeia o mar Mediterrâneo e tem uma complexa história e geopolítica. Olha aqui no mapa, eu extrapolei o tamanho para facilitar o trabalho. Mas lembre-se, o Líbano é realmente pequeno. Ele faz fronteira com a Síria, aquela mesma que falei em outras aulas sobre a Guerra Civil da Síria e a Primavera Árabe, estão lembrados? Logo abaixo temos a Jordânia, também próxima ao Líbano, e claro, a fronteira com o Estado de Israel. Agora, o que torna o Líbano tão interessante é a sua enorme diversidade. Diferente da Síria, da Jordânia e de outros países árabes, o Líbano é uma terra de pluralidade cultural e religiosa. O país não tem uma população predominantemente muçulmana. Muito pelo contrário, por ter sido ocupado por nações, civilizações antigas, a diversidade sempre foi parte do DNA do Líbano. Há mais de 2.500 anos, essa região era dominada pelos fenícios, mestres da navegação. Depois vieram os assírios, persas, gregos, romanos e otomanos, todos deixando sua marca na formação do que hoje chamamos de Líbano. E isso, pessoal, é muito importante para entender os conflitos que vieram mais tarde, principalmente a Guerra Civil Libanesa. Lá no começo do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano se desfez, foi derrotado, e o Líbano, assim como a Síria, caíram nas mãos da França. A França dividiu a região em 5 partes, com base nas religiões locais. E olha só, com essa diversidade religiosa, acabou refletindo na política do país. O Líbano adotou um sistema chamado confessionalismo, que nada mais é que a partilha do poder entre essas diversas religiões. Então, o governo não era formado apenas de muçulmanos ou cristãos, mas por um equilíbrio entre todas as principais religiões presentes no país. Até aqui, parecia tudo bem, tudo perfeito, caminhava lindamente no país, não é verdade? Mas calma. Até 1943 o Líbano era conhecido como a Suíça do Oriente Médio, tudo perfeito. Beirute, sua capital, era um verdadeiro paraíso. Com uma vida ocidentalizada, mulheres com mais liberdades, educação para todos e com uma economia que crescia rapidamente. Mas, a partir de 1975, as coisas começaram a mudar. Aqui começa o grande conflito. E tudo gira em torno de 2 questões principais: a Guerra Civil Libanesa e a pressão sobre o Líbano provocada por Israel e pelos países árabes vizinhos. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias foi um ponto crucial. Israel venceu essa guerra e começou a pressionar os palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Como resultado, muitos palestinos fugiram da perseguição israelense na Palestina e na faixa de Gaza para o sul do Líbano. E foi aí que a demografia do país começou a mudar. Antes, a população era de maioria esmagadora cristã, mas com a chegada dos palestinos muçulmanos, isso começa a se inverter. E, como vocês podem imaginar, isso gerou grandes tensões entre os cristãos e os muçulmanos, culminando na Guerra Civil Libanesa de 1975. Aí entra o Hezbollah, um grupo xiita que começou a ganhar força nesse contexto
Para alguns, como os Estados Unidos e os europeus, o Hezbollah é considerado um grupo terrorista. Já para países como Síria e Irã, ele é visto como uma organização política militar legítima, que defende os interesses xiitas na região. O Hezbollah teve um papel importantíssimo durante a Guerra Civil e também é uma resistência sobre a influência de Israel na região, que invadiu o Líbano diversas vezes, principalmente para combater os palestinos, que se alocaram no sul do Líbano. Com essa influência política, militar e social, o grupo ganhou força e é muito temido por Israel. Agora, avançando mais para o final da Guerra Civil em 1990, olha o tanto de tempo que durou esse conflito, eles assinaram um importante tratado, o Acordo de Taif. Esse acordo foi mediado pela Liga Árabe, que trouxe de volta o sistema de confessionalismo político no Líbano, onde, presta atenção, o presidente deve ser cristão maronita, o primeiro-ministro muçulmano sunita e o porta-voz do parlamento um muçulmano xiita. Qual é o objetivo? Buscar um equilíbrio de poder e, consequentemente, estabilizar o país. Mas a presença de grupos terroristas como o Hezbollah e as contínuas tensões com Israel mantém essa região muito, mas muito instável até hoje. Para piorar a situação do Líbano, em 2020 nós tivemos uma gigantesca explosão de nitrato de amônio que era armazenado de forma irregular no porto de Beirute. Essa explosão destruiu o país e levantou suspeitas sobre a participação do grupo Hezbollah. Esse grupo continua sendo um ator importante no Líbano, como em países como a Síria, o Irã, que apoiam esses países. Muitos dizem que até a Rússia apoia o Hezbollah. A missão declarada do Hezbollah é a destruição de Israel. Ele continua sendo uma resistência muito forte na região. Recebe apoio do Irã, apoio bélico, apoio financeiro, para continuar a sua guerra declarada contra Israel. Essa história tem profundas consequências para o Líbano. A guerra civil e os conflitos com Israel transformaram o país, que já foi um paraíso do Oriente Médio, em um lugar marcado por tensões religiosas, políticas e militares. Mesmo assim, o Líbano continua sendo uma terra de grande diversidade e riqueza cultural. E lembre-se, tudo isso pode cair na sua prova, viu? Preste atenção nos temas como Guerra Civil Libanesa, Hezbollah, Acordo de Taif e o confessionalismo. Esses são os temas que aparecem e você tem que estar pronto. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando todo o meu conhecimento. Vamos para cima? Vamos para cima da prova? Para cima deles é Gabaritagel. Valeu, pessoal!